A página 10 de nossa apostila nos traz uma sequência de exercícios envolvendo questões das leis de Newton, atividades essas que nós iremos efetuar a resolução agora. A primeira questão que eu trago para você, ela fala sobre polias. Vamos relembrar o que eu te ensinei. Quando a gente fala em polias, caros amigos, a gente se refere a dispositivos que podem, através da sua utilização, inverter deslocamentos no seu sentido ou reduzir esforço. Essas polias ou roldanas são estruturas que permitem-nos dois comportamentos. Nós temos duas polias aqui, conseguem visualizar? Essa aqui de cima, que está vinculada a essa estrutura horizontal, é uma polia fixa. Essa daqui é uma polia móvel. Vamos relembrar. A polia fixa inverte sentido do deslocamento. Por exemplo, esse jovem puxa essa corda para baixo, o corpo sobe. E a polia móvel, ela reduz esforço. Então, quanto maior a quantidade de polias móveis, menor o seu esforço. Então, o autor diz aqui na questão da FUVEST, considere o esquema representado na figura ao lado. As roldanas e a corda são ideais, e o corpo suspenso da roldana móvel tem um peso de 550 newtons. Peso de 550 newtons. Qual o módulo da força vertical que o homem deve exercer para equilibrar o sistema? Bom, essa relação matemática existe e eu vou anotar aqui para você lembrar. A força aplicada deve ser igual ao peso dividido por 2 elevado a n, onde P é peso, F é força e N é o número de polias móveis. Não é o número de polias. Ali nós temos duas polias, porém eu não considero ambas, eu só considero as móveis. Quantas polias móveis nós temos aqui? Apenas uma. Então a nossa relação matemática seria 550 dividido por 2 elevado a 1. Quando eu dividir 550 por 2, a metade de 550 é 275 newtons. Cada polia móvel a mais, menor o esforço que você vai ter que executar. Na questão de número 2, lá da página de número 11, diz assim: no diagrama seguinte, A e B estão em movimento sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. A força F aplicada sobre os blocos é 16 newtons, na direção e sentidos indicados pela seta. Os blocos têm aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado e a massa do bloco A é de 3 kg. Então vamos anotar. A massa de A é de 3 kg. A massa de B ela é desconhecida. A força aplicada é 16 newtons e a aceleração assumida pelo sistema é de 4 metros por segundo ao quadrado. Vanx, eu me lembro que você sempre cita, primeiro passo é achar a aceleração. Neste exercício especificamente, a aceleração foi fornecida, então ótimo. Tudo se faz por onde? Segunda lei de Newton. Quando, por exemplo, ele pede na letra A qual a massa do bloco B, você vai fazer o quê? Segunda lei de Newton, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica, ele diz o quê? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Qual a força aplicada no sistema? A força F. Qual a massa do sistema? É a massa de A somado com a massa de B. Qual a aceleração? 4. Então, você vai só substituir agora. Ficaremos com 16 igual. Quem é a massa de A? 3 mais massa de B vezes, quanto é a aceleração? 4. Pega esse 4 que está aqui e passa dividindo. Vanx, eu queria fazer propriedade distributiva. Posso? Pode, mas vai dar mais trabalho. É melhor aqui, 16 dividido por 4 igual a 3 mais a massa de B. 4 igual a 3 mais a massa de B. Quanto é que vai ser a massa de B, caro amigo? Massa de B vai ser 4 menos 3, porque você vai passar o 3 negativo. Massa de B, 1 kg. Pronto, já resolvemos a letra A. Apaixonante a física. Qual é a segunda pergunta? Qual a força que o bloco A exerce sobre o bloco B? Para você resolver esse tipo de exercício, isole o corpo B. Isole B. Você faz isso aqui, presta atenção. Está aqui o B, a força está sendo aqui. A força que A exerce em B está aqui. Resolve-se tudo por onde? Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Neste caso, a força resultante é a força que A exerce em B. A massa é a massa somente do B, vezes a aceleração. A força que A exerce em B vai ser a massa de B. Você acabou de descobrir a massa de B, vale quanto? A massa de B vale 1. Vezes, quanto é a sua aceleração? 4. A força que o corpo A
exerce no corpo B é de exatamente 4 newtons. Consequentemente, a questão número 2 já está concluída. Questão número 3, nós temos o seguinte texto. Os blocos A e B de massa 6 kg e 4 kg, respectivamente, apoiam-se em um plano liso e horizontal conforme a figura. Aplicando-se ao bloco A uma força de intensidade F1 e ao bloco B uma força de intensidade F2 20 newtons, o conjunto adquire uma aceleração 5 metros segundo ao quadrado no sentido indicado na figura. Determine F1 e a intensidade da força que um aplica sobre o outro. Vamos raciocinar da seguinte forma. Ele está mostrando para nós aqui que ele está se deslocando no sentido da esquerda para a direita. Por que você sabe disso, Vanks? Por causa da aceleração. Se a aceleração vai para a direita, significa dizer que a força 1, amigos, ela é maior do que a força 2. Quando você for aplicar a segunda lei de Newton, o que é que vai acontecer? A aplicação da segunda lei de Newton, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Para eu poder fazer a segunda lei de Newton aqui, nós vamos fazer força 1 menos força 2 igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Por que é que você vai somar as massas? Porque os corpos estão juntos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Num primeiro momento, eu vou entender que achar a força 1 é fundamental. Força 1 menos. A força 2 eu tenho aqui, ó, 20 newtons. As massas também foram fornecidas, 6 kg e 4 kg. E a aceleração também veio no exercício, vezes 5. Normalmente a gente calcula a aceleração, mas aqui já recebemos. Então, força 1 menos 20 igual a 10 vezes 5. Força 1 é igual a 10 vezes 5, 50, mais 20. De onde vem esse mais 20? Você passa o menos 20 positivo. Força 1 igual a 70 newtons. Portanto, a força 1, 70 newtons. E a segunda pergunta qual é? A segunda pergunta, ele diz assim, qual a força que um corpo aplica sobre o outro? Vamos isolar o B? A gente precisa isolar um corpo para achar essa atuação. Isole o B. Eu tenho para cá o F2, tá? E para cá eu tenho a força de A sobre B. Como esses corpos estão se deslocando para a direita, quando eu aplicar a segunda lei de Newton, que é resultante igual a massa vezes aceleração, eu vou fazer como? Eu vou fazer a força de AB menos a força 2. Por quê, Vanks? Porque você vai para a direita. Se esse corpo estivesse se deslocando para a esquerda, você faria F2 menos a força AB. Força AB menos F2, agora eu vou trabalhar com a massa somente do corpo B, vezes a aceleração. Veja o que é que vai nos restar. Força AB, que é a força que um corpo atua sobre o outro, menos. Quanto é a força 2? Força 2 vale 20 newtons, igual. Quanto que é a massa de B? 4. Quanto é a aceleração? 5. Força AB menos 20 igual 4 vezes 5, 20. Você vai jogar esse 20 para o segundo membro, a força que A exerce sobre B vai ser 20 mais 20. Força AB vai ser de quanto? 40 newtons. Essa seria a nossa resposta. Então, força 1, 70 newtons. Força que um corpo exerce sobre o outro, 40 newtons. Com 3 corpos interligados, nós temos tração entre os corpos, porque todos os corpos que você tem ligados por cabos, cordas ou fios, eles estão submetidos à força tração. Aí ele diz assim, ó, 3 corpos estão interligados por fio ideais, conforme a figura a seguir. A força de tração F sobre o bloco 1 tem intensidade de 50 newtons. Ótimo, já sei quanto que vale essa moça. As massas M1, M2 e M3 valem 50 kg, 30 kg, coloca respectivamente aqui, e 20 kg, tá? As trações T1 e T2 entre os blocos 2 e 3 valem quanto? O que é que ele quer que a gente calcule? Ele chamou aqui de T1 e T2, esse aqui é o T1 e aqui é o T2. Ele quer que você calcule as trações, amigos. Bom, como é que a gente deve proceder para efetuar a resolução desse exercício? A gente vai ter que fazer isso num só sistema. O primeiro passo que eu sempre digo para você é fazer o quê? Aceleração. Primeiro passo. Então, vou fazer bem aqui, ó. Primeiro, aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante aqui é a força F. A massa é o conjunto A. Ele chamou de A, B, C, não. Ele chamou 1, 2 e 3. Massa 1 mais massa 2
mais massa 3 vezes a aceleração. Quanto que é a força? 50. Vamos somar as massas. 20 mais 30 mais 50 vezes a aceleração. Vamos ficar com 50 igual a 100 vezes A. O que é que vai acontecer aqui? O que é que você tem aqui? Vamos lá, 50, 30 e 20 são as massas correspondentes às que nós possuímos aqui. Só que a força, meus amigos, eu estou vendo aqui, não é 50, é 150. Eu anotei errado aqui, ó. Vou fazer essa retificaçãozinha rápida aqui. Só colocar o número 1 aqui. Então é 150 igual a 100 vezes A. Tá? Eu tinha anotado 50 newtons, por gentileza, preste atenção aqui, obrigado por sua compreensão. 150 dividido por 100 é a minha aceleração. Cancelo o zero, 15 dividido por 10, eu vou encontrar uma aceleração de 1,5. Essa aceleração é fundamental para a resolução do exercício. Sem aceleração, eu não consigo fazer. Bom, depois de achar a aceleração, eu vou ter que isolar os corpos para eu poder trabalhar. Você tem o corpo 1, 2 e o 3. Se você isolar aqui os corpos, eu vou pegar, por exemplo, aqui o maior deles. 3, pegar o 2, pegar o 1, dá para você trabalhar com todos eles de maneira tal que você consiga trabalhar a aceleração e achar a tração. Isole um corpo. Isole um corpo. Para quê? Para achar a tração. Ninguém acha a tração sem isolar corpo. Eu tenho que achar o T2 e o T1, certo? Vamos pegar aqui, ó, esse pequenininho aqui. Quem é esse daí, Vans? Esse aqui é o corpo 3, né? Ó, olha a tração dele aqui. Está sendo puxado por quem? Por T2. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é que puxa o 3? É a tração 2. Igual a massa dele. Quanto que é a massa dele? 20. Quanto é a aceleração que nós temos? 1,5. Pronto, já achei a tração 2. Tração de número 2, 30 newtons. Beleza. O que é que você vai fazer agora? Isole quem? Isole o segundo, ó. Isole o 2. Quando você isolar o 2, quem é que puxa ele? É a tração 1. De novo, força resultante igual a massa vezes aceleração. Vanks, depois que a gente aprende a utilizar a segunda lei de Newton, a gente consegue fazer muita coisa. Claro que consegue. Tração 1 vai ser. Quanto é a massa desse corpo? 30 vezes. Quem é que você tem aí Quem é que você tem? Opa, esqueci de um detalhe. Aqui tem uma segunda tração, né? Tem a segunda tração, bem aqui, ó. Tem a tração 2. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu não posso esquecer desse detalhe, pessoal. O corpo 2, quando eu isolar, ele tem duas trações aqui, tá, pessoal? Você consegue visualizar aqui, né? O corpo 2 aqui tem duas trações. Quando você fizer aqui, você vai ter que trabalhar com T1 e T2. Esse corpo está indo para onde? Para a direita. Então, vai ficar como? T1 menos T2 igual a massa vezes aceleração. Por que você não fez isso com o primeiro? É porque aqui não tem força para no lado esquerdo, ó, não tem ninguém aqui. Agora, quando eu isolo esse, eu tenho T1 e tenho T2. Ó, tenho duas forças aqui. Então, como é que vai ficar isso? T1 menos T2. T1 menos. Você já achou o T2 aqui há pouco, não foi? 30. E a massa? Qual é a massa que você vai usar? A massa dele é 30. E a aceleração, qual é que você vai usar? 1,5. Como é que vai ficar isso? Vamos lá. T1 menos 30 igual 30 vezes 1,5, moçada, dá 45. A tração 1 vai ser 45 somado com 30. A primeira tração vale 75 newtons. Portanto, se você vai procurar as respostas, você tem que procurar uma alternativa que diga que a tração 1 vale 75 newtons e a tração 2 vale 30. Você marcaria nessa questão número 4 a letra B de bola. Outra questão muito bonita. Questão 5. Essa questão 5 eu já efetuei a resolução dela em aulas anteriores, que a gente tinha trazido na forma de exemplo. Se você puxar pela sua memória, você vai lembrar. Mas independente disso, eu vou refazê-la. O que é que nós temos aqui? Nós temos corpos interligados por cabos, cordas ou fios, então isso aqui é a tração. Aqui eu tenho, puxando para esse sistema, o peso de C. E aí eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Ele diz assim, ó, os três corpos A, B e C, representados na figura seguinte, têm massas de 3 kg. 3 kg para todo mundo, tá? Aqui estão eles. Bom, o que é que a gente tem mais aqui?
O plano horizontal em que se apoiam A e B não fornece atrito. Então, se não tem atrito, melhor ainda. Por quê? Porque a roldana não vai ter que ser considerada a massa dela, não tem que considerar a aceleração que não seja da gravidade. Aí ele pergunta qual é a tração que une os blocos. A tração em qualquer um vai ser a mesma, é o mesmo cabo. Eu vou aplicar o quê? Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Com esta relação aqui, primeiro passo qual é? Eu sempre falo a mesma coisa. Primeiro passo é achar a aceleração. Depois você isola um corpo e acha a tração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem vai puxar essa galera? O peso de C. Quem são as massas? Massa de A, mais massa de B, mais massa de C, vezes aceleração. Como é que se calcula peso? Massa vezes gravidade. Quanto é a massa de cada um aqui? O peso de C vai ser 3 vezes 10. As massas, 3 mais 3 mais 3 vezes A. 30 igual a 9A. 30 dividido por 9 igual a A. Meu A vai ser 10 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Terminou o exercício? Não. Eu estou procurando tração. Então, o que você vai fazer para achar a tração? A sugestão que eu lhe dou sempre é que você isole um corpo. Isole um corpo para você poder achar a tração. Eu vou isolar o corpo A. Quando eu isolo o corpo A, quem está puxando ele aqui, ó, tá vendo? A tração, ó. Como é que você vai fazer? Aplique a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Tração igual. Agora, a massa vai ser só do corpo A, vezes a aceleração que você acabou de achar. Quanto é a massa de A? 3. Quanto é a aceleração? 10 sobre 3. Olha que maravilha. Você vai cancelar esse 3 aqui com este. Quanto é que sobrou para você? A tração vale 10 newtons. A resposta da questão número 5, na questão da UEL, Universidade Estadual de Londrina, seria a letra A, na questão de número 5. Para a questão de número 6, nós temos aqui, se você der uma olhada nessa ilustração, nós temos um guincho, né? Está fazendo um socorro aqui de um veículo que caiu no precipício. Ele diz assim, ó, um veículo de auto-socorro de 4 toneladas. O que é que são 4 toneladas? 4 toneladas são 4 vezes 1.000 quilogramas. Cada tonelada são 1.000 quilogramas. Então, 4 toneladas seriam 4.000 quilogramas. Então, já transforma logo. Um veículo de 4 toneladas resgata um carro de um precipício usando um cabo de aço. Então, isso aqui vai ser o que, amigos? Tração. Como pode ser observado na figura. Despreze o atrito entre a polia e a massa do fio inextensível que une os veículos. Se o carro com 1 tonelada de massa, então a massa desse moço aqui é de 1.000 quilogramas, sobe com aceleração 2 metros por segundo, ó, já está te dando aceleração aqui, ele já está subindo, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a força que movimenta o veículo. Quem aplica essa força F é o veículo de auto-socorro, aquele guincho. Como devo proceder num exercício como esse? Muito simples. Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Bem, quais são as forças que atuam aqui? Você tem a força do caminhão, porém, aqui embaixo, eu vou tirar a aceleração daqui, vou colocar do lado para te mostrar uma coisa. A aceleração está aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui existe uma força para baixo, meus amigos, o peso do carro. Então, a segunda lei de Newton vai ficar força F menos o peso do veículo, peso do carro, igual a massa do guincho. Vou colocar aqui força do guincho menos o peso do carro, igual a massa do guincho mais a massa do carro vezes a aceleração. O que você vai fazer aqui, Vanks? O que você está procurando é a força do guincho. Isso aqui, ó. Essa aqui que você quer. Então, vai ficar como? Força do guincho menos. Como é que você vai fazer esse peso? Peso, meus amigos, é massa, 1.000, vezes gravidade, 10. O peso vai ser 10.000 newtons. Então, aqui vai ficar 10.000 igual. Massa do guincho, 4.000. Massa do carro, 1.000. Vezes aceleração, 2. Força do guincho, menos 10.000. É igual a 5.000 vezes 2. A força do guincho, menos 10.000, é igual a 10.000.
Cancela, né, Vanks? Claro que não. Você vai passar o 10.000 com o sinal oposto. Força do guincho vai ser 10.000 somado com 10.000. Para eu poder ter o resgate feito de maneira correta pelo veículo de autossocorro, eu vou ter que ter a aplicação de uma força de 20.000 newtons na questão de número 6. A questão de número 7, ele traz para nós um arranjo que tem 3 corpos. Consegue visualizar isso aí, moçada? Quem é que aplica o que aqui? Aqui nós temos o peso de A, aqui nós temos o peso de C. Quem é que vai puxar quem? Compare o A com o C. Vai descer quem for mais pesado. Vamos ver as massas. As massas no arranjo são as seguintes. Ó. No arranjo da figura a seguir, os corpos A, B e C têm massa 5 kg, 2 kg e 3 kg. A massa do B vai importar aqui no deslocamento vertical de A e C? Não. Quem é mais pesado? O peso de A é maior do que o peso de C. Concorda? Preste atenção no que eu vou fazer aqui. Então, esse corpo desce e esse corpo aqui sobe. Ah, entendi. Quando eu for aplicar a segunda lei de Newton, é o peso de A menos o peso de C. Exatamente isso, queridos amigos. Exatamente isso que você vai ter que fazer. Então, ele pergunta lá, qual é a aceleração do sistema? Olha lá. No arranjo do figura a seguir, os corpos A, B e C têm massas respectivamente 5, 2 e 3. Os fios são inextensíveis e de massas diferentes. Também não há atrito. Aí ele diz assim, qual é a aceleração? Bom, eu vou aplicar o que para descobrir a aceleração? Segunda lei de Newton. Se atente para alguns detalhes importantíssimos. Quem puxa quem aqui? Peso de A menos peso de C. Por que, Vanks? O A desce, como eu já te mostrei aqui, ele é mais pesado, e o P e o C sobe. Então, peso de A menos peso de C. Quais são as massas? A massa do conjunto todo. Massa de A, massa de B, massa de C. Tudo isso vezes aceleração. Bom, o A tem massa 5. Quanto é o seu peso? 5 vezes 10, 50. O C tem massa 3. 3 vezes 10, vai dar quanto? 30. Vamos lá? Vai ficar 50 menos 30 igual. Vamos somar as massas. As massas são, respectivamente, 5, 2 e 3. 50 menos 30 dá 20. 5 mais 2 mais 3 dá 10. Você vai passar esse 10 dividindo. Quanto é a sua aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Já terminou a letra A, né, Vank? Já. E a letra B, o que é que ele te pediu? Na letra B, o autor nos pediu as trações, né? Vanks, não é a mesma tração? Não, meus amigos, não vai ser a mesma tração, porque o A e o B têm massas diferentes. Então, você vai ter que fazer, na letra B, 2 cálculos. Vou até separar aqui. Você vai ter que achar a tração para 1 e a tração para 2. Como? Isole os corpos. Então, aqui, ó, vamos fazer aqui com o corpo A. Presta atenção. Vou isolar o A e vou isolar o B. Aqui não é fórmula, é compreensão. O A sobe ou desce? Desce. Então, para cá é peso de A. Isso aqui é a tração de A, concorda? E no C, não é B, né? É C. No C, o C não sobe? Aqui é a tração de C e para baixo, peso de C. Em ambos os casos, eu vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica. Em ambos os casos, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Vamos pensar. O que é que acontece com o A? Vanks, o A desce. Se o A desce, qual vai ser a resultante? Peso de A menos tração de A igual a massa de A vezes aceleração. Quanto que é o peso de A? 50 menos a tração de A. Quanto é a sua massa? 5. Quanto é a aceleração? 2. 50 menos tração de A igual a 10. 50 menos 10 igual a tração de A. Conclusão, a tração desse corpo A é de 40 newtons. Pronto. Respondi a primeira parte. Qual é a segunda parte? É do C. No C, ele está subindo. Então, a resultante não é peso menos tração. A resultante vai ser tração menos peso. Olha que interessante. Massa de quem? Do C. Tração C menos 30 igual a massa de C, que é 3 vezes 2. Tração C menos 30 igual a 6. Você vai passar o 30 somando, você vai ficar com 6 mais 30. Conclusão, a tração neste cabo será de
36 newtons. No A40, no C36. Mudanças devido a quê? Possuem massas diferentes. Ok? Dá tempo de fazer mais? Dá. Nós estamos aqui ainda com alguns minutinhos. Vamos fazer a questão de número 8, que inclusive é uma questão interessante de fazer, porque até então nós não tínhamos feito na sequência de exercícios uma situação com uma polia fixa que permite-nos duas atuações aqui. Veja o que é que nós temos. Olha para cá, por favor. Você tem uma polia fixa. Aqui você tem o peso de A e aqui você tem o peso de B. Ele diz assim, no esquema a seguir, desprezando os atritos, o valor da massa de B para que os corpos atinjam a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Vocês estão conseguindo visualizar que ele mostra para nós que o corpo está subindo? Aqui, ó. O corpo está subindo. Se o corpo está subindo, significa dizer o quê? Que o A sobe e o B desce, que o peso de B é maior do que o peso de A. Para o A subir, o B tem que ter massa maior. Então, o que eu vou fazer aqui? Segunda lei de Newton. Vanks, é tudo por aí, né, Vanks? Tudo. A segunda lei de Newton é tudo de bom. Princípio fundamental da dinâmica. Como é que você faz? Força resultante igual a massa vezes aceleração. O erro que o aluno comete, eu faço peso de A menos peso de B ou faço peso de B menos peso de A? Muito simples. Quem é que vai descer? Quem vai descer é o corpo mais pesado. Se o A subiu, como está mostrando aqui, ó, é porque o B supera o seu peso. Então vai ficar peso de B. Olha o que eu vou fazer na questão de número 8. Vou fazer peso de B menos peso de A igual as massas, você soma. Massa de A mais massa de B vezes aceleração. Bom, peso de B você conhece? Não. Peso de B eu não conheço. Peso de A você conhece? Conhece. Quanto é a massa do A que foi dada aqui? Eu vou desviar aqui para você enxergar. 10 kg. Então vai ficar quanto? Peso de A é 10 vezes 10, porque não é massa vezes gravidade. Peso de A vale 100. Ó, 10 vezes 10, o peso de A, 100 newtons. Igual massa de A, 10, mais a massa de B, que é desconhecida, vezes a aceleração, que é de quanto? 5. Peso de B, como você não conhece, você vai ter que escrever o que, amigo? Massa de B vezes gravidade. Você vai escrever massa de B vezes 10 menos 100 igual. Aqui você vai fazer a propriedade distributiva. Como é que vai ficar isso? 50 mais 5 vezes a massa de B. 10 mB menos 100 igual a 50 mais 5 mB. Vanks, o que é que você vai fazer aqui? Bom, o que eu vou ter que fazer aqui é deixar de um lado as informações que eu possuo, né? De um lado você deixa letra, de outro lado você deixa número. Eu vou puxar aqui para não misturar os raciocínios. Ficarei com 10 mB menos, eu vou passar o 5 para cá, ó, menos 5 mB igual 50. O menos 100 vem mais 100. 5 mB igual a 150. Qual é a massa de B? A massa de B vai ser 150. O 5 passará dividido por 5. A massa do corpo B corresponde a 30 kg. Você marcaria na questão de número 8 a letra A. Com isso, nós encerramos a nossa aula, fechamos a sequência de exercícios das atividades propostas. Peço a você que refaça essas questões, assista novamente essa aula e as dúvidas que surgirem, você pode perguntar agora que eu vou te ajudar a esclarecer, ou você encaminha para mim através dos nossos canais de comunicação.